A galera do canal Megamente comprometido todo dia algumas, né, questões de prova. A gente está na batida aí das provas anteriores, só que o assunto português. E nesse momento está indo na sequência crescente, né? A gente tem a prova de 2020 e a próxima prova a ser corrigida aí, comentada, né? Corrigida não, comentada é a de 2021. Bom, prova de 2020, QOM, cor amarela. Prova pesada, difícil, polêmica, vários problemas e assim, difícil até de comentar sobre ela, mas a gente vai tentando. Então vamos lá. Primeira questão, aí tem um texto, né? Eu vou repetir, eu sempre falo, vou falar de novo. Eu não leio texto, a não ser que seja estritamente necessário. Então, sugiro que vocês façam o mesmo. Só que aqui tem uma novidade. A novidade desse texto é que ele teve um glossáriozinho que deu algumas referências sobre o contexto de algumas palavras. Por exemplo, degradê, processo de dar intensidade luminosa ou diferentes tonalidades de cor. QI, consciência e inteligência. Deletério, que é prejudicial à saúde, que possui efeito destrutivo, danoso, nocivo. Bom, não ajuda muito na interpretação do texto, não. Porque o degradê a gente já sabe. O QI também, esse deletério não foi utilizado para nada, não teve nada que influenciasse aí nas questões dessa prova. Bom, a primeira questão falava o seguinte: em que opção há termo que retoma a ideia de espectro empregado no contexto do transtorno autismo? Então, a gente está falando de espectro de autismo, espectro de transtorno autismo. Bom, essa questão aqui, não adianta, você teria que ir ao texto. O texto é um texto que fala sobre autismo e a autora, ela defende que não existe, não pode ter uma única régua para medir todo o transtorno. É como se esse transtorno de autismo ele tivesse vários níveis. Então essa ideia de vários níveis, ela identificou como resposta a letra Charlie, degradê. Porque o degradê não é um escuro, depois um tom mais claro, depois mais claro, e outro assim sucessivamente. Então essa é a ideia que ela deu. Não vou ler o texto, mas assim, essa questão não tinha como responder se não fosse ao texto. Outra coisa, questão polêmica, teve muito recurso e muita gente não concordou com essa ideia de degradê, até porque o texto deixa tão forte, claro assim, mas é a resposta correta. Então vamos lá. Esse guarda aqui é verbo, guarda-chuva. Agora, esse guarda aqui é guarda civil. Eu tenho aqui um substantivo e aqui eu poderia chamar de um substantivo adjetivado. Todos são substantivos compostos, tá? Só que a opção está errada, porque eles não são plurais da mesma regra, da mesma forma, né? Aqui eu tenho guarda-chuvas, aqui eu tenho guardas civis. Então, afora a letra A. Bravo. Os termos destacados aqui, Ming é o nome da autora, né? Foi a primeira, a cientista, foi a primeira psicóloga a defender isso, conjunção integrante. Isso não deveria existir uma regra única a qual as duas são pronomes. Correção, pronomes não. Aqui é um pronome relativo e aqui é uma conjunção integrante, porque quando eu substituo por isso, aí eu chamo isso aqui de conjunção. Então, na verdade, não é a resposta, porque ele diz aqui que são da mesma categoria gramatical. Cuidado, tá? Então, Charlie. A forma verbal destacada em adaptações mais favoráveis à sobrevivência tendem a ser incorporadas, evidenciam a construção de uma ideia hipotética. Vamos lá. Essa opção aí eu até achei tumultuada. Por quê? Porque está falando de uma construção, né? E ele sublinha um verbo. Tende. Ó, conjugando o verbo tende, na verdade é a terceira pessoa do plural. Eles tendem a viajar, eles tendem a gostar de
de carnes tendem a gostar. Então, é uma tendência. Só que é o seguinte, ele está falando da construção da ideia e não que a ideia remete. É a construção, evidencia a construção de uma ideia hipotética. Olha só, enquanto a gente está falando de construção, a gente está falando do verbo. Qual é o tempo do verbo, o modo? Nesse caso aí, ele está no presente do indicativo. E a gente sabe que o presente do indicativo é o modo da certeza. Se ele tivesse no subjuntivo, seria uma construção de ideia hipotética. Difícil analisar isso daí, mas essa aí, com certeza, não é a resposta, embora muitos tenham marcado essa opção como a resposta correta. Que nos leva a delta. Delta, o substantivo destacado em um lado do cérebro, felizmente, como a parte direita e esquerda do órgão, estabelece uma sequenciação textual através de um hiperônimo hipônico. Aí vamos lá. Hiper é uma ideia do todo. O todo são os órgãos. Todos os órgãos. Ele não está especificando. Agora o hipo não. O hipo, ele especifica um órgão dentro de todos. Aqui realmente ele está falando de hiperônimo e hipônimo. Só que para te acochar, ele inverteu a ordem. Porque era para ser estabelece a sequenciação textual através de um hipônimo e um hiperônimo. Aí sim eu poderia usar respectivamente. Então, nesse caso, como ele inverteu a ordem e colocou respectivamente, não pode ser a resposta. O assunto está correto, só que ele inverteu a ordem. O que ele chamou de hiperônimo era o hipônimo. E o contrário está errado também. O que nos faz evidenciar a eco. Então, para ter certeza, vamos ler. Felizmente, como a parte direita e a esquerda do órgão, o termo em destaque faz referência a uma declaração inteira, exprimindo um juízo pessoal do produtor do texto. Olha só, não tem jeito. Isso aqui você vai ter que ir no texto dar uma olhadinha lá, para ter certeza. Porque olha só, você eliminou todas, mas assim, por exemplo, essa aqui foi uma análise que deixou dúvida. Então você nem chega aqui e marcar elas sem olhar para essa. Então, nesse caso, você teria que ir ao texto. E lá no texto eu vou lá marcar para vocês lá. Aqui, ó. O que explica o fato de que, entre autistas, algumas habilidades cognitivas permanecem inibidas, enquanto outras são maximizadas. Não se sabe ao certo. Uma das ideias é que o fenômeno seja um esforço de um lado do cérebro para compensar disfunções do outro lado. Infelizmente que tudo isso, como a parte direita e esquerda do órgão tem atribuições diferentes, uma é mais voltada para o raciocínio lógico, outra as artes plásticas e a música, por exemplo. Então, esse infelizmente, ele está remetendo à questão de que existem duas partes do cérebro e as duas remetem a assuntos diferentes, funções diferentes aí. Muito difícil analisar isso daí, mas essa é a resposta considerada correta pela sua banca. Então vamos lá. Nesse caso, é um referencial anafórico, é o que se referencia para trás e não para a frente. Agora, outra coisa. Quando ele fala assim, exprimindo um juízo de valor do autor do texto, aí você fica mais tranquilo em aceitar o felizmente como opção correta. E assim, realmente, é a opção correta de acordo com o gabarito oficial da prova. Questão de número 3. Com relação ao que se afirma sobre elementos linguísticos identificados, assinale a opção correta. Então vamos lá. Em isso, obviamente, não aconteceu. O termo destacado retoma a ideia de o autismo ser uma pedra no sapato. Teria que ir ao texto. Vamos lá. Então tá aqui. Eu vou ter que ler o parágrafo inteiro, né?
Essa explicação dá margem a uma discussão evolutiva. Na lógica darwinista, o autismo seria uma pedra no sapato, que deveria, em algum momento da história da evolução humana, ter sumido do mapa. Isso, o fato de ter sumido do mapa, obviamente não aconteceu. O que não aconteceu? O fato de ter sumido do mapa. Então, isso não está se referindo, como ele falou, ao autismo ser uma pedra no sapato. Ele está se referindo ao fato dele que ele deveria ter sumido no mapa. E foi isso que não aconteceu, o autismo ter sumido do mapa. Então está errada a opção. Próximo. O pronome destacado em essa explicação dá margem. Antecipa a informação que aparecerão na sequência do texto. Também não tem jeito, tem que ir ao texto. Bom, aqui de cara a gente já percebe que, olha só, quando ele começa um parágrafo com essa explicação da margem, ele está falando da explicação acima, o que veio acima. Então é anterior, é anafórico e não catafórico, como ele diz lá no texto, né? Olha só, ali. O pronome destacado em essa explicação da margem antecipa, não antecipa, ele está falando do que aconteceu antes, a explicação anterior. Então ele não é anafórico, ou ele não é catafórico. Se antecipa, ele está falando do que vem à frente. Ele está falando, na verdade, aí no momento, essa diz respeito ao que já passou. Então ele não está antecipando, ele está atrasado, ele está falando atrasado, ele não está antecipando nada. Então essa também não é a resposta. Charlie. Há um desvio da norma padrão na concordância de a publicação da 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, feito pela Associação Americana. Essa aí calma na hora de resolver essa questão. Eu lembro que muita gente marcou essa daí e essa não é a resposta. Mas agora eu vou dizer o porquê que ela não é a resposta. Então vamos lá. Ele quer dizer o quê? Que há desvio, olha só. Lá em cima ele pede a correta, a opção correta. E aqui ele está te dizendo que há um desvio, ele está dizendo que o texto agora está errado. Mas vamos lá. A publicação da 5ª edição do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, feitos pela Associação Americana. Aí eu pergunto para você, o que a Associação Americana fez? A publicação ou o manual? Alguém publicou a 5ª edição do manual, que, por sua vez, foi feito pela Associação Americana. A Associação Americana não foi ela que publicou a 5ª edição. Ela apenas fez o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Então, o manual foi feito pela associação. Quem publicou, não sei quem é. Então, nesse caso, não há um desvio da norma padrão. Muita gente errou essa questão, tá? Essa aí foi punk. Então, continuando. Não é essa a resposta, porque ele diz que há desvio e não tem desvio nenhum. Delta. As aspas empregadas em espectro podem ser interpretadas como uma intenção do autor de dar um sentido particular à palavra, destacando dentro do contexto. Então, por partes, vamos lá. Esse aspas serve para destacar? Serve. E quando você destaca, chama atenção. Por que se chama atenção? Porque você quer dar um sentido específico, particular à palavra. Então, de acordo com o gabarito da sua prova de 2020, essa é a resposta correta. E de fato, ela é correta mesmo. Concordo em gênero e grau. Por último, a eco a gente tem que ver qual defeito, né? Em sapato, que deveria, em algum momento da história da evolução humana, ter sumido do mapa. O uso do travessão sinaliza, nesse contexto, a mudança do locutor? Não. Por quê? Ele está querendo dizer para você que botou travessão é como se alguém estivesse falando, outra pessoa falando. Não foi isso. Aí nem precisa o texto, porque não é. Dá a opção, você já nota se é verdadeiro ou falso. Então, ela não seria a resposta. Agora, o que eu falei, tá pesada.
porque teve que ir ao texto várias vezes. Tudo bem que o texto está logo aqui em cima, mas tivemos que recorrer. Agora, uma sugestão, né, gente? Olha só, embora tivesse que ir ao texto várias vezes, note que não foi necessário ler o texto todo, a não ser na questão número 1. E a questão número 1, ela fez isso para quê? Para derrubar o psicológico de muita gente. Então, tem que ter um sangue frio para resolver esse tipo de prova, tá? Depois, as outras questões de interpretação de texto já foram um pouco mais simples, né? Vamos à questão de número 4. O termo destacado na lógica darwinista, o autismo seria uma pedra no sapato. Aí, gente, o que é uma pedra no sapato? É aquilo que no momento está incomodando, né? Pô, se fulano é uma pedra no sapato, ou seja, ele é sempre uma pedra no sapato. Baseado nessa explicação, a gente vai ver o que a questão pede. Apresenta no contexto uma ideia de olha só, no contexto, ele não mandou aí no texto, no contexto, tá? Vamos lá. Permanente empecilho, mal necessário, vigoroso auxílio, processo seletivo, forte concorrente. Então vamos lá. Bom, o fato de eu ter um forte concorrente pode significar uma pedra no sapato, mas a pedra no sapato não diz necessariamente que é um forte concorrente. Não. Um forte concorrente pode ser a pedra no sapato, mas eu não posso definir uma pedra no sapato como um forte concorrente. Ao contrário. Processo seletivo, esse está totalmente extrapolado, né? Vigoroso auxílio, onde que uma pedra no sapato auxilia alguém? Mal necessário? Bom, mal necessário no pé de quem? Eu preciso ter uma pedra no sapato para ser mal necessário? Aí, nesse caso, para saber a verdade, teria que ir no texto, mas o texto não fala em pedra no sapato. O que? Permanente empecilho. Enquanto eu estou com aquele sapato, ele vai estar permanentemente causando um empecilho, né? Então, como é que eu resolvi isso? Tirando o sapato. Mas enquanto eu estiver com esse sapato, permanente empecilho, e a sua prova marcou essa como opção válida. Resposta da questão número 4, opção alfa. E vamos à questão número 5. Em que opção a análise dos termos destacados está correta? De acordo com a norma padrão da língua, os pronomes destacados em quando não se tem tanto apego emotivo e usam um termo para se identificar. Então, aí ele quer saber, acho que esse aqui foi alfa. Ele quer saber, podem também aparecer pós-posto ao verbo. Na verdade, essa questão aí é uma questão de colocação pronominal, né? Ou se ela pedisse outra coisa, estava mais difícil, né? Pronominal não, por quê? Olha aqui, pode aparecer pós-posto ao verbo. Tem. Eu não posso jogar esse C para o tem porque o não é atrativo forte. Então, já está errada a opção da letra alfa. Colocação pronominal não pode. Tá bravo. Os pronomes relativos destacados em graças aos trabalhos que a psiquiatra inglesa e existem pessoas que levam vidas. Apresentam funções sintáticas distintas. Olha, isso aqui para mim, na minha opinião, foi uma das questões mais difíceis. Porque essa opção aqui, ela me traz dois pronomes relativos que e está querendo que eu identifique qual o uso do que. Aí, veja bem, aqui tem um verbo, né? Levam vidas. Quem leva vidas? Pessoas. Aí se eu tirar pessoas que levam vida, então eu posso substituir o que por pessoas? Pessoas levam vidas. Aqui eu não posso fazer isso. Olha, aos trabalhos que a psiquiatra inglesa, vê que ficou uma construção diferente? Faltou até o verbo aqui, a construção está totalmente diferente. Aos trabalhos os quais a psiquiatra inglesa, aí ela fez, mas não tem mais. Então nesse caso aqui, tem jeito, tem que ir ao texto. Mas já adiantando, é essa a opção correta. Mesmo que você não saiba analisar essa opção, identificar esse uso do que, daria para matar após a eliminação das outras questões, conforme nós vamos fazer agora. Charlie, os termos destacados, respectivamente, a ideia de espectro ganhou na comunidade científica e passaram a ser reunidos sob o guarda-chuva. Todos os dois no primeiro parágrafo. Então a gente tem que ir lá, tá? Ele sugeriu por quê?
Ganhou o corpo, eu já sei que não é literal, porque o aspecto não pode ganhar corpo. Existe corpo de aspecto. Então, é com certeza conotativo. Agora, o guarda-chuva, eu não sei, ele pode estar falando do guarda-chuva de mão mesmo. Então, eu vou ter que ir lá dar uma olhada em que sentido está esse guarda-chuva. Ó. Nela, os vários distúrbios da família do autismo passaram a ser reunidos sob o guarda-chuva. Então, esse guarda-chuva não está no sentido literal, ele está no sentido de proteção, de abranger o espectro. Então, não é sentido literal, não é denotativo, é conotativo. E aqui na opção, ele diz o quê? Que um é denotativo e outro é conotativo. Então, os dois são conotativos. Fora. Está eliminado a opção. Né? Delta. Em essa explicação da margem a uma. Olha, o uso do crase é facultativo. Aqui não tem crase não. A uma não tem. Antes desse artigo não tem crase não. E qual outra crase? A essa explicação da margem a uma distinção evolutiva. E costuma lado a lado nunca entre palavras repetidas nunca haverá crase. Nunca não. Então realmente não tem crase. Nesse caso aqui, não é facultativo não. Simplesmente não existe essa parte. Não das duas. Então, eliminada a delta. E a última eco. A regência dos termos destacados em algumas variantes genéticas geralmente associadas ao autismo também tem a ver com a inteligência. E disso a seleção natural gosta. Não está em conformidade com a norma padrão. Vamos ver então. Bom, nesse caso aqui não tem erro, né, gente? Ele está dizendo o quê? Cuidado com o que o enunciado pede, né? Não está. Mas está, pô. Porque olha só, algumas variantes estão associadas. Algumas, quem é associado? Algumas variantes. Ok. Quem gosta? Quer dizer, associadas ao autismo também tem a ver com a inteligência. E disso a seleção natural gosta. Quem gosta? A seleção natural. Está certíssimo. Então, essa não poderia ser a resposta, porque ele está dizendo que está errado e eu quero é que diz a verdade. Essa não diz a verdade. Então, realmente, o gabarito ele está bravo. Mesmo que você não soubesse os usos do que, você, a função sintática do que, você mataria essa questão. Que nos leva ao número 6, que a 6 foi anulada. Tá? Teve 3 respostas possíveis nessa 6 aqui. No dia, né? Foi anulada por isso. 7. Cada gênero textual apresenta características que definem o texto. Não, muitos. Analisa aspectos transtornos do espectro autista e podem ser classificados como. Aí, nessa, o que acontece? Qual é a informação que o texto tem que vir ao texto? Você teria, nesse caso, teria que ler o texto todo. Mas olha só. A ideia de aspecto do autismo ganhou o corpo na comunidade científica a partir da quando você está dando informação. Tá? Está dando informação. Aqui não tenta te convencer, não tenta te argumentar. E outra coisa, não é narrativa porque não tem enredo, personagem, não tem. É só informação. Se ele deu informação para você, então você já elimina carta argumentativa, relatório científico, porque relatório científico é 10 miligramas de isopropeno causa isso, aquilo, outro, não sei o que, é causa disso, causa. Não tá um relatório científico. Aí fica, crônica também não é, né? Crônica tem um aspecto de elírico, não tem. Aí poderia ser o notícia e o editorial. Se fosse o editorial, aí a gente viria aqui, ó, na referência. Heller Guilherme, não, muitos. Revista super interessante. Então, se está na revista é parte, né, da revista, então não é um editorial, é uma notícia. Questão polêmica, tá? Porque muita gente marcou editorial, foi polêmica. Não vou comentar porque ela foi polêmica. De fato, eu aceitaria o editorial também. Considera as afirmações abaixo. Aí vamos tentar aí ver o que a gente pode conseguir sem ir ao texto. De acordo com o texto, a teoria da evolução ratifica o fato de os autistas apresentarem espectros que impossibilitam o diagnóstico físico. Tem que ler lá, esse aí não dá para tirar nenhuma conclusão. 2. Estudos científicos comprovam
que disfunções cerebrais fazem com que os autistas apresentem algumas habilidades cognitivas inibidas enquanto outras são maximizadas. Também tem que ir lá. E 3. O período como comportamentos apresentados em alguns casos poderão não aparecer em outros. Fica difícil colar a mesma etiqueta em todos os pacientes. Ratifica a ideia de espectro relacionado ao transtorno de autismo. Não deu para tirar nada, então a gente vai ter que ir lá nas opções, definitivamente lá nas opções, lá no texto, né? Vamos lá. A ideia de espectro ganhou corpo na comunidade científica a partir da década de 1990, graças aos trabalhos que a psiquiatra inglesa Lorna Wing desenvolveu. Wing foi a primeira a defender que não deveria existir uma régua única que reduzisse autismo diferentes a um diagnóstico fixo, como os comportamentos apresentados em alguns casos podem não aparecer em outros. Fica difícil colar a mesma etiqueta em todos os pacientes. A mudança de nomenclatura, apesar disso, é recente. Veio só em 2013, com a publicação da 5ª edição do Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais, feito pela Associação Americana de Psiquiatria. Olha só, isso aqui tem uma questão que fala sobre isso. Nela, os vários distúrbios da família do autismo passam a ser reunidos sobre o guarda-chuva do espectro autista. O autismo clássico, assim, passou a dividir espaço com os distúrbios antes classificados separadamente, como a síndrome de Asperger e a HIT. Essa definição mais moderna classifica os pacientes de acordo com o seu grau de funcionalidade em pontas diferentes desse degradê. Grau de autismo e degradê é a resposta da questão número 1. Existem as pessoas que levam vidas plenamente funcionais e aquelas que, por causa de diferentes limitações, precisam de um acompanhamento mais próximo. Nomes como Asperger, inclusive, não são mais utilizados oficialmente. Mesmo assim, várias pessoas diagnosticadas com autismo leve ainda usam o termo para se identificar. O que explica o fato de que, entre autistas, algumas habilidades cognitivas permanecem inibidas enquanto outras são maximizadas. Aí a gente leu lá que não tem uma opção dessas aqui lá. Não se sabe ao certo. Uma das hipóteses é que o fenômeno seja um esforço de um lado do cérebro para compensar disfunções de outro lado. Felizmente, como a parte direita e a esquerda do órgão têm atribuições diferentes, uma é mais voltada para o raciocínio lógico, outra as artes plásticas e música, por exemplo. Quando uma sai de cena, a que sobra expressaria excessivamente os talentos da sua alçada. Então vamos dar uma paradinha aqui e vamos lá que tem coisa já para resolver lá. Vendo novamente. De acordo com o texto, a teoria evolutiva ratifica o fato dos autistas apresentarem espectros que impossibilitam diagnósticos fixos. E não, veja bem, a parte de diagnóstico fixo é isso aqui, ó. Fica difícil colar a mesma etiqueta em todos os pacientes. Não tem diagnóstico fixo. Inclusive, ele fala aqui do degradê, né, de vários níveis. E ainda fala do Asperger, esse aqui também, que deixaram de ser relatados e são todos com níveis diferentes de autismo. Então, passaram todos a ser reunidos sob o guarda-chuva do espectro de autismo. Então, não, já sabe que a 1 é falsa. A 1 sendo falsa, a gente já consegue eliminar alguma coisa. A gente elimina a alfa, elimina a Charlie e só. Temos que ir para a outra opção para ver se a gente elimina mais alguma coisa. Estudos científicos comprovam que disfunções cerebrais fazem com que os autistas apresentem algumas habilidades cognitivas inibidas enquanto outras são maximizadas. Não. Aqui
Bom, o que ele fala sobre isso? Ele fala que, na verdade, o que são ressaltados é outra parte do cérebro. Por quê? Porque quando uma parte estava com mau funcionamento, a outra tenderia a expressar exageradamente o que lhe competia, né? Aí aqui, no detalhe aqui, ele está falando que existem estudos que comprovam que essas disfunções fazem com que os autistas apresentem algumas habilidades cognitivas inibidas, enquanto outras são maximizadas. Não é inibido, não tem essa relação de inibido e maximizado. Apenas quando um deixa de funcionar, o outro trabalha dobrado, não tem característica inibida. Felizmente, como a parte direita e a esquerda do órgão têm atribuições diferentes, uma é mais voltada para o raciocínio lógico, outras as artes plásticas, por exemplo. Quando uma sai de cena, a que sobra expressaria excessivamente os talentos de sua alçada. Uma memória fora de série só pode existir quando não se tem tanto apego emotivo por situações triviais. Em vez de o cérebro guardar um momento específico como especial, acaba capturando qualquer instante com o maior número possível de detalhes, já que a falta de apego faz nada parecer especial o suficiente para ser priorizado. Essa explicação dá margem à explicação evolutiva. Na lógica darwinista, o autismo seria uma pedra no sapato, que deveria, em algum momento da história da evolução humana, ter sumido do mapa. Isso obviamente não aconteceu, uma vez que adaptações mais favoráveis à sobrevivência tendem a ser incorporadas, e mudanças que tragam impacto negativo ao sucesso produtivo são aos poucos descartadas pelo processo de seleção natural. Então não tem nada de super incrível no autismo como muitos pensam que tem. Então desse modo a gente elimina a 2. E 3. O período como comportamentos apresentados em alguns casos raros podem não aparecer em outros. Fica difícil colar a mesma etiqueta em todos os pacientes. Não, isso aqui está correto, por quê? Porque, inclusive, ele fala da questão do degradê, né? Existem vários níveis diferentes de autismo, né? Então, espectro de autismo, e ainda fala que todos eles estão sob o guarda-chuva do espectro de autismo. Então, não dá para colar a mesma etiqueta em todos, só dizer que ele é autista. Não, existe autista em vários níveis diferentes. Então, de acordo com essa análise, né? 1 e 2 errado, 3 certo, a gente já começa a eliminar a 2 aqui e a 2 aqui, sobrando como resposta a opção delta. E aí a gente finaliza a resolução da questão de 2021. Essa aqui já foi, acabou realmente. Valeu, galera, obrigado. Terminamos aqui a parte de correção de português. Próximo vídeo a gente vai falar de história em ordem decrescente, né? Lá no canal já tem a prova, se não me engano, 2020, 2019. A gente vai começar com a prova de 2018 decrescer da forma decrescente até 2014. Então, vamos lá, tamo junto e até o próximo vídeo.